a Deus. Presta atenção. Estou adiantando aqui o que nós vamos ler daqui a pouco. Jesus, quando foi levado à audiência e quando ele foi apresentado ao povo, para que naquele momento, naquele dia, seria a semana dos pães asmos, da ceia, matava o cordeiro, aquela coisa toda, né? E nesse dia de festa era uma tradição. A tradição era que devia soltar um condenado, um delinquente, alguém que estava na prisão. Aí escolheram o Barrabás, que era um salteador e estava sendo condenado porque havia matado, ou então o Senhor Jesus. Aquela multidão que houvera recebido cura, milagres, né? Que viu Jesus Cristo e participou da multiplicação dos pães, comeram do pão, se saciaram. Aquela mesma multidão foi incitada pelos sacerdotes, dizendo assim: olha, solte Barrabás e crucifica o Senhor, e crucifica Jesus. Amém? Está dando para entender? Solte Barrabás e, meu Deus. E Jesus falou assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos me defenderia, faria alguma coisa para me defender, para me livrar. E até os discípulos, com medo, quando viu que Jesus foi preso, olha, eles deram no pé. Então nós vamos ver aqui, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, deixa eu abrir aqui junto com vocês, eu vou fazer essa leitura aqui. Mateus capítulo 27, contrário, né? Versículo a partir do 16 aproximadamente. Deixa eu ver aqui bem em cima. Versículo a partir do 16. Vamos lá? E tinham então um preso bem conhecido, chamado o quê? Barrabás. Barrabás. Todo nome que começa com bar quer dizer filho, tá? Barrabás. Então esse preso aqui, ele era filho de um certo rabi. Barrabás, filho do rabi, tá? Então preste atenção. Ele poderia ter de pais religiosos, mas só que ele era um delinquente. Ele havia cometido um assassinato, tá? E ele estava envolvido em motins, em roubos, em furtos, em roubos, tá? Aí vamos ver aqui, versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pilato apresentou os dois, né? Qual que vocês querem? Provavelmente Pilatos apresenta Jesus e lhe faz pergunta:
nós temos aqui tantos e tantos delinquentes, né? Aí escolheram, citaram o nome de Barrabás. Aí apresentaram então Barrabás. Provavelmente foi dessa forma. Vamos ver aqui, versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhes Pilato: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilato sabia que Jesus estava ali, tá? Sendo julgado, posteriormente seria condenado por o quê? Inveja. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então a esposa de Pilato, né, chega diante do Pilato, na audiência ali entre Barrabás, e diz assim: olha, não entre na questão desse homem, esse homem aí é justo. Durante toda esta madrugada eu tive sonho, e acordei aborrecida, acordei assustada, porque esse homem é justo. Vê bem, quer dizer na minha linguagem, vê bem o que você vai fazer com esse homem. Esse povo está pedindo para soltar Barrabás e prender esse homem, vê bem o que você está fazendo. A própria esposa de Pilato vai e dá um conselho. Mas Pilato não quis soltar Jesus, tá? Por influência, porque ele queria estar também bem diante do povo, fazer a vontade do povo. Ele bem que podia dizer assim: olha, ele é justo, vocês estão invejando, então eu vou mandar soltar Jesus e deixar Barrabás, manter Barrabás na prisão. Mas ele não, ele queria agradar o povo, os sacerdotes, os dois, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Aí, e esses sumos sacerdotes foi que começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, e agitando a multidão, e a multidão foi atrás dos sacerdotes gritando: solte Barrabás e prenda, e crucifica Jesus, crucifica Jesus, crucifica Jesus, né? Vamos ver aqui, versículo 20. Ela fala aqui no 19: eu sofri muito por causa dele, por causa desse justo. Versículo 20: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei? Que farei então a Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja o quê? Crucificado. Seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que qual fez ele? Qual mal fez ele? Eles mais clamavam, dizendo: Jesus, seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Amém? Estou inocente do sangue. Mandou que chamasse, né? Prepararam ali água, ele lavou a mão diante daquela multidão. Estou inocente desse justo. Pilato se fez aquele gesto, se inocentando, mas Pilatos teve grande parcela de culpa, porque ele estava ali para dar o veredito. Mas só que quando a multidão escolheu, então ele não podia também fazer nada, porque a multidão
que devia de escolher qual seria levado à cruz, Barrabás ou Jesus. Então o povo escolheu Barrabás no lugar de Jesus. Jesus tem que prender, mata. Por quê? Porque Jesus estava dizendo assim: olha, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. Amém ou não amém? Por isso que Jesus Cristo foi julgado e condenado por inveja. Porque o reino de Deus, o reino que Jesus veio implantar, era um reino de paz, de amor, de perdão, tá? Perdão, salvação, libertação. Jesus veio trazer para nós esse reino. E até que o povo viesse a entender o plano de Deus, o povo, embora ter se recebido tantas bênçãos, visto tanto milagre, mas o povo ainda não houvera tido participação do reino, que é paz, amor, né? Comunhão, reconciliação com Deus. O povo ainda precisava de receber esse entendimento, e o povo não tinha esse entendimento. E na hora de julgar, na hora de escolher, o povo escolhe quem? Barrabás, e manda crucificar o Senhor Jesus. Por isso que outrora ele havia falado, tá? Eu não recebo glória alguma dos homens. Vamos ver aqui João, Evangelho de João, pastor Quitéria, por favor. João capítulo 5, versículo 41. Eu não recebo a glória dos homens. Continua? Continua. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Sim. Agora, presta atenção, eu vou repetir aqui, que eu vou entrar na questão polêmica, viu? Eu vou entrar em umas questões aqui polêmicas, mas eu quero que você entenda o que é a participação do reino de Deus e está isento do reino de Deus. Vamos ver aqui versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o quê? Vocês não têm o amor de Deus ainda no coração. Agora, concernente, nós que entregamos a vida para Jesus, presta atenção, Jesus estava falando com aqueles homens sem entendimento, mas concernente a nós é diferente. Nós vamos entrar nessa questão, tá? O amor de Deus está em nós. No momento que você se converte, que você batiza, que você entrega a vida para Jesus, o amor de Deus está em nós, está com você. Você tem o amor de Deus. Ok? Amém ou não amém? Amém. 41. E eu não recebo glória dos homens, tá? Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se o outro vier em seu próprio nome, a esse o quê? Aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Vou entrar aqui num assunto polêmico. Presta atenção. Quando uma pessoa, vejo tantas pessoas, né,
que deve realmente à sociedade, tráfico e tudo mais, um monte de problemas, né? Cheio de crime nas costas. Quando uma pessoa dessa é presa, ou quando as autoridades conseguem prender ou matar em confronto, o que acontece? As pessoas vão até contra as autoridades, porque vocês fizeram isso, fizeram aquilo outro. Vocês estão vendo aí o reino do mundo? É o reino do mundo, as pessoas vão defender aquilo que são deles. Quem não é de Deus e quem está no mundo vai defender aquele que pertence ao seu mundo, ao seu reino. Amém? Amém. Por isso que você não deva se escandalizar quando alguém, né, cheio de erros, cheio de problemas, cheio de furto, cheio de roubo, mas uma pessoa célebre, uma pessoa conhecedora na mídia, o mundo todo, mas está cheio de problemas, deve a justiça. Então essa pessoa tem que ser levada, tá? Pela lei do homem, tem que ser levada ao quê? Ao tribunal e ser o quê? Julgada e condenada. Não estou dizendo para matar, mas condenar, colocar numa penitenciária, penitência, pagar aquilo que deve. E as pessoas veem diferente. Não fez nada disso não, eu não vejo nenhum pecado nele, nada disso. Então começa o quê? Encobrir todo aquele pecado, aquele injusto. Está patente, está claro que fez mal à sociedade, que fez tantas roubaleiras, tantas, né, injustiça, mas as pessoas vão lá e cobrem. Não porque é injusto, não porque não fez, não roubou, não. E concernente ao Senhor Jesus, Jesus disse: esse reino, eu não pertenço a esse reino, o meu reino não é este, mas o meu reino está entre vós. Ele haveria de trazer o reino de Deus, o domínio de Deus, que nos forneceria o amor, o perdão, a compaixão, e aquele povo não tinha ainda entendido ou recebido ou participado do reino de Deus, que é o reino de amor e de paz. Amém? Amém. Por isso eles mandaram prender Jesus e o condenaram numa cruz, tá? Então as pessoas deste mundo, elas têm as suas honras, atribuem as suas honras àqueles que são para eles como é que fala? O ídolo. Mas ele, não importa o que ele é, todo mundo tem seu rei, tem o seu erro, né? Então o bem tornou-se mal e o mal tornou-se o quê? Bem. Não, ele é bonzinho, ele tem aquelas coisas todas, tal, não, mas ele é bonzinho. Ele tem os vícios dele, mas isso ali é com ele, mas ele é legal. Ele faz a gente ficar alegre, né? E dançar e feliz e tudo mais. Mas aí eles defendem. Mas quando Jesus foi preso, no momento que Jesus, depois de ter feito tanto bem, nunca pecou, nunca errou, nunca fez nada contra a lei, Jesus, oferecendo perdão, oferecendo amor, curando, libertando, né? Abençoando aquela multidão, no momento que Jesus precisava de ser solto pela multidão, a multidão influenciada pelos sacerdotes, os sacerdotes cheios de inveja, começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, e a multidão foi atrás: crucifica-o, crucifica-o. Está dando para entender? Amém. Então vocês têm que entender isto. Existe dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Você pertence a esse reino.
Abre aí. Lucas, capítulo 17. Encontrado? Capítulo 17, versículo 20 e o 21, eu acho que eu vou ler também o 22. Mas encontraram, posso ler aqui? Amém. O que diz aqui, olha? Vamos ler o texto em negrito? A vinda súbita do reino de Deus. Versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando devia o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem o que? Com aparência e o que? Exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não é oba-oba. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Está escondido. O reino de Deus é um reino de amor. E esse amor, ele vem através de obras. Vamos lá. Versículo 21. Não dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está o quê? Entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis vir um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O reino de Deus está entre vós, mas vai acontecer um momento que vocês vão querer ver o Filho de Deus e vocês não vão conseguir, porque vai chegar um momento que Jesus vai deixar esse mundo. Ele veio aqui só para implantar o reino de Deus, implantar a salvação. E esse reino nós devemos apoderar, fazer parte. Quando você entrega a vida para Jesus, você está recebendo em sua vida o reino de Deus. E o Espírito Santo de Deus te abre o entendimento, abre o teu coração, e você começa a discernir a mão esquerda da mão direita. Ou seja, aí você começa a entender as obras das trevas, o quanto nós participávamos das obras das trevas, falando mentira, denegrindo as pessoas, obra das trevas, o reino das trevas. É briga, é discussão, é um monte de perturbação, é vício, né? É roubalheira, reino das trevas. As pessoas estão automaticamente servindo as trevas. Mas quando Jesus veio pregar o amor, o perdão e que nós abraçamos, então veio sobre nós o seu domínio. Aí aquele que é malfeitor torna-se, converte ao Senhor e torna-se para Deus uma ovelha do Senhor. Amém? Amém. Ovelha do Senhor. Por que você se torna-se uma ovelha? Porque agora você aprende a amar, você aprende a perdoar, você aprende a servir as pessoas, fazer o bem. Agora você foi perdoado e você tem salvação, você tem liberdade em Cristo Jesus, você tem paz no coração, aleluia. Você faz o bem para as pessoas, você não quer prejudicar as pessoas, e você quer falar do amor de Deus para as pessoas, você ora pelas pessoas, você intercede pelas pessoas, porque em nós foi implantado o reino de Deus, e o reino de Deus é o reino de amor, de paz. Amém ou não amém? Amém. Volto a dizer, você faz parte desse reino, tá? Então, os fariseus, alguns fariseus religiosos, perguntou:
indagou para Jesus, né? Indagou dele quando haveria de vir, né, o reino de Deus. Aí Jesus fala, o reino, e respondeu, lhe disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque presta atenção, eles estavam dando a entender a Jesus, reino de Deus quer dizer semelhante ao reino dos reis, assim conforme Davi reinou, dominou, pelejou em favor de Israel, trouxe paz para Israel, amém? Subordinou aos inimigos, tomou a terra, tomou os seus gados, fez os inimigos prisioneiros, porque Davi era um guerreiro de Deus. E ali estava o reino de forma aparente. Era o homem que governava, impunha a espada e tomava e dominava. Então os fariseus, eles queriam saber quando haveria de vir o reino de Deus. Jesus estava falando sobre reino de Deus, então eles estavam levando por esse lado. Mas só que o reino de Jesus era o reino de paz, amor, perdão. Amém? Amém. Aí ele diz assim, não, eu vou repetir, 21, e não dirão, ei-lo aqui, tá? Quando disserem que o reino de Deus está aqui, o que acontece? Ou ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Entre vós. Não fique dizendo, ou quando você ouvir, não, o reino de Deus está aqui, não, o reino de Deus está ali. Não, o reino de Deus está entre vós. Cada um de nós tem a paz de Deus. E reino é domínio, tá? Nós estamos sob o domínio do Espírito Santo, sob direção do Espírito Santo. A visão do Espírito Santo é preparar uma igreja uma igreja remida, lavada no sangue de Jesus, uma igreja de boas obras, um povo de boas obras, um povo que almeja morar no céu. Aleluia! E você faz parte desse povo, você faz parte dessa igreja. Então o reino de Deus não é de aparência, mas o reino de Deus está em secreto, escondido em nós. Você tem a paz de Deus. Por quê? Porque o domínio de Deus, através da palavra e do Espírito Santo, está sobre a tua vida. E você não é mais aquela pessoa, né? Nós não somos mais aqueles que fazemos justiça com as nossas próprias mãos, porque nós temos um Deus que é o nosso justiceiro. Ele é justo, aleluia, ele faz justiça por nós. Oh, que beleza, irmão, saber que você faz parte de um domínio, de um reino sob eterno. Esse reino aqui é um reino eterno. Jesus vai estar reinando sobre o seu povo, a sua igreja, lá no céu, eternamente, e será uma eternidade de paz, de amor, de felicidade. Aleluia. Agora o reino das trevas é traição, é perturbação, é ódio, é morte, é vingança, é doença, é vício. E as pessoas não têm entendimento e julgam as coisas de Deus, desfaz das coisas de Deus, porque não tem o Espírito Santo de Deus. E não tendo o Espírito Santo de Deus, não fazem parte desse reino de paz. Aleluias. Vamos ver algumas. Daqui a pouco nós vamos terminar. Eu já li, o meu reino não é desse mundo? Não, né? João, capítulo 18, versículo 35. Pastora, se puder. Ou a irmã Adriana, porque ela vai estar escrevendo aqui, né? 18, 35 de João. Pilatos respondeu: porventura, sou eu judeu?
judeu, a tua nação... Perdão, Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizestes? O que fizestes? Não é isso? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui, daqui. Versículo que eu me perdi aqui não. 37, 36. Continua 37? Então, você leu 37 já. Não, ela leu Não, 36. 35 e Ah, tá 36. certo, 36, tá certo. 18, vamos lá, 18, vamos lá. Ela leu 35 e 36. 35 e 36, Edu. Ah, então tá. Aí o 36 você já leu, né? Uhum. E, então leia para mim, por favor. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu é. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu é rei? Jesus respondeu: tu disseste. Quem está falando que eu sou rei é você. Jesus falou, Jesus não queria se enrolar ali naquele momento, né? Aí Jesus falou, quem é que fala que eu sou? Continue lendo. Tu dissestes. Respondeu tu disseste, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus para isso que nasceu, para quê? Dar testemunho do quê? Da verdade. Da verdade. Ok? Então o Pilato perguntou, você então é rei ou não? Quem está dizendo é você. Eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Eu não vim para ser considerado rei. Amém? Está dando para entender? Amém. Então ele se ocultou. Até porque se ele diz, não, eu sou rei aqui do meu povo, aí Pilato o mandaria matar mais facilmente, né? Mas Pilato colocou aqui, olha, os judeus estão dizendo que você é rei aqui. Então nós vamos colocar lá na tavinha, lá na cruz, né? Jesus, rei dos judeus. E colocou em grego, colocou em grego e hebraico, se não me falha a memória, e também colocou em, como é que fala na língua ali deles? Aramaico, obrigado. Tá? E colocou em 3, para que todos passassem, visse Jesus, o rei dos judeus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus falou assim, olha, tá? Vamos ver aqui, vamos voltar aqui onde ele fala, né? O meu reino não é deste mundo. Olha que coisa, irmãos. 36. É o 36 que ele fala? O meu reino não é deste mundo. É o comecinho do 36. Ah, sim. 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Está dando para entender? Presta atenção. Se você faz parte, irmão, ou você já entregou a vida para Jesus, saiba que o reino que você pertence não é esse reino de oba-oba que o mundo oferece. O mundo oferece trevas. Eu quero que você entenda que Deus é o dominador de todas as coisas. Sim, Ele continua. Ele é o dominador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas existem sistemas neste mundo. E esse sistema, existe o sistema das trevas, aonde Satanás realmente está dominando, está trabalhando, está subjugando as pessoas com mentira. Aí vem aquelas mentiradas de manifestação de fé. Coloque-se um galho de arruda, uma planta atrás da porta, ferradura. O reino das trevas oferece isto. O reino das trevas
chega diante de uma revista, diante de um jornal e começa a dizer um monte de bobagem, de mentira, citando o horóscopo. Ah, você é nascida disso, então você é disso, você é disso. Isso é reino das trevas, irmãos. Isso é reino de mentira. Isso daí como é que fala? É adivinhação. E Deus não está nesse negócio. Porque os que adivinham são espíritas, são demônios que adivinham o futuro. Demônio algum, homem algum não tem poder para adivinhar o futuro de alguém. Quem pode revelar o seu futuro não é outro senão Deus, através do seu Espírito Santo. Então essas coisas diante de Deus são condenadas, porque pertencem às trevas. E se você anda na luz, você não precisa destas mentiras de Satanás. Porque você tem a palavra de Deus, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus contigo. Clame por Ele, busque a Ele, se apresenta a Ele. Ao invés de dar ouvido às coisas deste mundo, são perecíveis. Essas coisas pertencem ao inferno, pertencem às obras do inferno. E muitas vezes nós se deixamos levar por isto, sendo que a palavra de Deus é a profecia para a tua vida, é a revelação do Filho de Deus, é vida para você, vida eterna. Aqui você pode confiar, porque a sua vida, Deus Ele vai contar aqui dentro. Você vai estar lendo e ela vai coincidir com a sua vida, com a tua fé. Agora, quando você, às vezes as pessoas quando quer pegar na Bíblia sente sono, sente preguiça, mas as coisas deste mundo não dá sono, não dá preguiça. Por quê? Por que não dá sono? Por que não dá preguiça? As coisas fúteis deste mundo, porque a nossa carne está compactuada com os prazeres deste mundo. A nossa carne se alimenta com as coisas deste mundo, mas o nosso espírito quer se alimentar com as coisas de Deus. Então há uma briga. Você sabe que você precisa ler a Bíblia, você sabe que você precisa orar, buscar a Deus, mas você não tem forças. Você não tem forças para buscar, mas você tem que se apresentar ao Senhor, ao teu Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu faço parte desse reino de luz. Então eu busco a presença do meu Deus e não vou me deixar levar pelas mentiras do inferno, que está levando muitas pessoas, puxando muitas pessoas para o mundo. Então nós devemos fazer parte das obras do Espírito Santo, porque aí está o reino de Deus implantado em nós. Aleluias. Versículo Mateus capítulo 15. Eu vou terminar logo, já vou terminar já. Mateus capítulo 15, versículo 8. Quem vai ler para a gente? O Renê pode ler? Mateus capítulo 15, versículo 8. Deixa eu ver. Deixa eu acompanhar aqui. Espera. Capítulo 15. Pode ler. Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Esse povo que se diz ser religioso, que se diz ser seguidor da lei de Moisés, esse povo me honra com seus lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. E Jesus deu prova disso. Mate Jesus, crucifique Jesus, solte Barrabás. Amém ou não amém? Amém. Então, se você faz parte do reino de Deus, quando você o invocar,
ao Senhor Deus, o teu coração tem que estar compactuado com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus, para que o nosso louvor venha subir diante do Senhor. Aleluia. Porque nós temos compromisso com a palavra. Ele nos chamou, irmãos. Não perca essa oportunidade. E ainda te digo que a palavra do Senhor Jesus diz assim: olha, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E você sabe quando você tem o chamado e quando Deus te escolhe. Você sabe. Porque não há sombra de dúvida dentro do teu coração. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos de Deus, somos escolhidos de Deus, somos filhos de Deus, somos servos de Deus. E o Senhor Deus nos chamou não para que outra vez estejamos em ofensa ou em temor, mas o Senhor nos chamou para que tenhamos comunhão com o nosso Pai. Aleluias! Esse é o chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, compreender um pouco mais acerca do reino das trevas e acerca do reino de Deus, para que você possa fazer a sua diferença, para que você possa tomar consciência. Quando você tiver de tomar alguma posição, você saiba que você está tomando uma posição certa diante de Deus, porque você anda na luz. E todo que anda na luz, as suas obras não são reprovadas, porque você anda na luz, fazendo a vontade do Senhor, agradando ao teu Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Nós vamos nos posicionar, vamos nos colocar de pé, nós temos a ceia. Oh, louvado seja Deus. Qualquer dia eu vou estar pregando